Olá, queridos e amados por Deus, tudo bem? Vamos refletir juntos a liturgia diária da Igreja Católica. Hoje eu escolhi, neste dia 30 de abril de 2019, que é a terça-feira da segunda semana da Páscoa, da liturgia diária da Igreja Católica. Eu gosto muito de falar em comunidade, certo? Falar para vocês como é viver em comunidade. E eu escolhi neste dia, porque o evangelho deste dia, ele é o mesmo do evangelho do dia 29. É o mesmo evangelho. Mas o tema, ele muda um pouco por causa também da temática e da leitura, da primeira leitura. Então, faz um pouco de mudança. É o mesmo evangelho, mas a primeira leitura é outra, o salmo é outro. Então, a primeira leitura eu vou ler para você e vamos refletir juntos, do qual eu gosto muito de falar nos meus vídeos, no meu canal. A leitura dos Atos dos Apóstolos 4, capítulo 4, os versículos de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural do Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Meus queridos irmãos, olha só essa temática, esse tipo de situação. Eles eram um só coração, uma só alma. Eles colocavam tudo em comum, uma comunidade, um local pequeno. Eles criavam suas comunidades e tinham esse comunismo. Não era obrigatório. Se a pessoa não fosse comunista, não era daquele tipo que só porque você não é comunista, você vai ser maltratado, vai ser torturado, é obrigada a pôr tudo em comum, é obrigada a vender, não pode ter nada. Não. Hoje em dia, os dízimos é muito pior do que diz a Bíblia. O cristão hoje é cristão de fachada. Eu estou falando de todas as religiões, de todas. Quando chega um pobre numa religião, num grupo de religião, esse pobre é maltratado, porque não tem o dinheiro para ajudar aquela religião. É pobre, é olhado de pé a cabeça, é criticado, é maltratado, é tratado com estupidez, com rispidez. Hoje a situação está muito mais difícil do que aquela na época nos lugares onde Jesus Cristo viveu. Hoje a situação 1000 vezes pior. Hoje eles querem os dízimos. É impressionante as pessoas que têm o dom da voz, que fica famosa por causa da voz, pode ser de qualquer religião, Eles usam esse dom para cobrar caro por shows. E o pobre dizimista contribui muito, tira do seu suor, daquilo que ele podia usar para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, né? Principalmente aqueles que não têm conforto nenhum, ajudam a contribuir para o show dessas pessoas. E o que acontece?
Essas pessoas enviam esse dinheiro para o exterior porque tem suas famílias está no exterior. Tipo Estados Unidos, tipo França, tipo Itália. Eles vivem aqui no Brasil, tiram o dinheiro do Brasil e mandam para os Estados Unidos para eles consumirem lá e deixa o povo do nosso país pobre, Brasil, cada vez mais pobre. Tanto religião como político usufrui do dinheiro do pobre para enriquecer e envia o dinheiro para outro país, dá lucro para outro país. E o nosso país cada vez mais pobre. Não tem ninguém comum. Tem muita gente escravizada. Tem escravo de religião, escravo de política, política suja, que isso é para beneficiar alguns, um grupinho formado. Eles procuram toda a tecnologia para se defender, para esconder, tipo, debaixo do tapete, todas as suas falcatruas. Tanto faz os religiosos como os políticos. E os pobres no nosso país, do nosso Brasil, rico, imenso, maravilhoso, cheio, o clima ótimo, maravilhoso, nosso país rico, ficando cada vez mais pobre por causa desse tipo de coisa. O que outro país tem que o Brasil não tem? Outro país não tem o que o Brasil tem. Outro país não tem muita água como o Brasil tem. O outro país não tem muito verde como o Brasil tem. O outro país não tem muitos minérios, ferro para fazer armas e ouro como o Brasil tem. E toda essa armação dos grandes poderes, empresários políticos e até religiosos, matando o Brasil, acabando com o povo pobre. E agora eles colocam a Bíblia do lado da Constituição do outro e nivela. E como é que o pobre brasileiro está vivendo? Prestem atenção no que está escrito na Bíblia. Eles usam a Bíblia, botam a Bíblia debaixo do braço, de fachada, para sugar o dinheiro do povo pobre. Não põe nada em comum. Ninguém nada, não tem nada em comum. Olha, curta esse vídeo. Pensem comigo. Reflitam a situação no que o brasileiro vive nas religiões e na política. Reflitam comigo. Curta esse vídeo. Faça com que mais pessoas possam viver, sentir na pele a situação que o Brasil está vivendo. O Brasil está passando. Um grande abraço a todos. Olha, comunismo não é obrigatório. Nunca devia ter sido um regime político. Jesus, um grande e maravilhoso comunista, que queria pôr tudo em comum. Ele mandava os discípulos se sentarem, se reuniam, viam o que cada um tinha para comer e ninguém ali passou fome, passou necessidade. Pensem, reflitam, tenham discernimento das coisas. Um grande abraço. Fiquem com Deus.